Essa imagem é apenas uma imagem artística. É a representação artística encomendada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos de uma peça de propaganda, uma peça publicitária, representando o que aconteceria com a cidade de Nova York se ela fosse alvo de um bombardeio atômico. Então, vocês estão vendo duas bombas atômicas estourando no coração de Nova York. Nunca aconteceu, felizmente, mas o governo americano queria difundir esse pânico na população, difundir a ideia de que cidades são vulneráveis demais. Você não pode concentrar muita gente, muito recurso, muita riqueza, muito equipamento numa área tão pequena, porque ela é facilmente destruída pelos inimigos. E por que os americanos sabiam disso? Porque eles destruíram a cidade. Porque eles tinham destruído as cidades europeias, destruído a cidade japonesa. E eles aprenderam que cidade é algo muito estrategicamente perigoso. Então, a ideia no pós-guerra é dispersar as cidades, retirar o máximo possível de população, sobretudo as profissões mais qualificadas e mais importantes do ponto de vista econômico e estratégico para o país, levar as indústrias, empresas mais importantes também e mais estratégicas para o interior do país e dispersar a população nas áreas mais rarefeitas do território americano. É o processo chamado de urban sprawling, ou dispersão urbana, que acabou desativando o modelo de cidade americana com a população mais próspera e diretamente engajada no esforço produtivo, evacuando a cidade em função dos grandes condomínios fechados nos arredores, nos subúrbios e nas áreas mais distantes, para onde também migravam as empresas. É claro que isso cria um problema de comunicação. Como as pessoas migrando para os subúrbios podem do subúrbio chegar ao trabalho ou do trabalho voltar para a cidade. Aí, a outra grande mudança urbanística no pós-guerra é a assimilação pelos americanos da ideia da Autobahn, a autoestrada expressa alemã. Logo no começo da guerra, os americanos haviam bombardeado todo o sistema ferroviário alemão e pensaram que com isso haviam impactado a economia alemã, que a Alemanha estaria paralisada porque não podia mais contar com o seu sistema ferroviário. Lendo engano, a economia alemã continuou funcionando perfeitamente sem os trens, porque os alemães tinham, no período nazista, introduzido esse sistema das grandes autopistas expressas que ligavam todas as cidades estratégicas e todas as áreas produtivas com as áreas urbanas no contexto do Reich alemão. E essas estradas, ainda que fossem bombardeadas, são facilmente consertáveis do dia para a noite, graças à plasticidade da tecnologia do asfalto. Então, até o fim da guerra, os americanos não conseguiram destruir o sistema da Autobahn alemã, e então, depois da guerra, eles dizem, é preciso introduzir exatamente esse mesmo sistema nos Estados Unidos. Acabar com o sistema ferroviário e criar as grandes autopistas expressas, ligando diretamente as cidades e as empresas com os aeroportos, e fazer do carro e do avião os veículos por excelência de movimentação, de comunicação, de transporte no novo contexto do pós-guerra. Essa imagem é impressionante. Trata-se de uma cronomicrofotografia da implosão de uma bomba atômica. É uma fotografia tirada em milionésimos de segundo. É uma sequência fotográfica que fotografa com extrema rapidez e pega cada fase da detonação da bomba atômica para que os técnicos aprendessem a controlar o caos. Como controlar a detonação, conhecendo ela passo a passo, para poder modelar o grau de impacto de uma bomba atômica, o grau de destrutividade, o grau de radiação, o grau de contaminação, o grau de potência, o grau de destruição e assim por diante. Uma ciência do controle sobre o caos, baseada, evidentemente, na capacidade computacional dos novos recursos tecnológicos. Aqui, o bombardeio atômico de uma das ilhas do arquipélago das Ilhas Marshall, no Pacífico, uma das maiores ilhas do arquipélago, chamada Iniwata. Só para a gente lembrar que
Hiroshima e Nagasaki não foram as únicas bombas atômicas e a guerra não acabou com Hiroshima e Nagasaki. A detonação de artefatos nucleares continuou por várias décadas depois da Segunda Guerra Mundial e afetou uma vasta população de centenas de milhares de pessoas na região do Pacífico que foram evacuadas na mar e jogadas para viverem em favelas das Filipinas, numa cidade, num país cuja língua eles não falam e onde eles vão se tornar párias sociais, vivendo favelados miseravelmente até hoje, depois de terem sido expulsos desse paraíso tropical onde os seus ancestrais viveram por milênios. Essa é mais uma atrocidade da Era Dourada que, em geral, passa despercebida e desconhecida. Esse novo modelo, portanto, de desurbanização, de urban sprawl, de dispersão urbana e de criação de redes de autopistas rodoviárias conectadas com aeroportos, tendeu a ser exportado para a Europa também, como padrão que vai marcar o planejamento da reconstrução do pós-guerra com créditos, corporações e produtos norte-americanos. Esse padrão também vai ser difundido para o sul do continente americano, no contexto da Guerra Fria, através do programa de investimento econômico, financeiro e de know-how americano, chamado Aliança para o Progresso, diretamente voltado para a América Latina e particularmente ativo no Brasil. Por toda a parte, portanto, o cenário dos anos 50 e 60 foi o da americanização, ou da promoção maciça pela propaganda oficial, pela publicidade, pelo cinema, pelo rádio, TV, do American Way of Life, entendido como a própria ideia da modernidade. Ser moderno é ser americanizado, o que vale para uma pessoa, para um casal, para uma cidade capital ou para toda uma sociedade e um país. E, por americanização, o que se percebia com os monumentos de maior impacto e visibilidade eram os grandes arranha-céus, os prédios públicos alinhados à estética high-tech do International Style. Esse International Style consagra, portanto, o modernismo na sua mais pura expressão geométrica, sendo por isso reiterado pela ampla difusão do abstracionismo geométrico nas artes plásticas como a sua contrapartida no debate estético. As várias tendências do geometrismo abstrato assumiram diferentes definições, expressões, sentidos e compromissos históricos. Elas vão compor um amplo espectro, incluindo desde as correntes que já provinham de antes da guerra, como o neoclassicismo, o construtivismo, até as mais típicas do pós-guerra, como o neoconcretismo, o concretismo, o informal e a arte cinética. Via de regra, todas essas tendências eram associadas com o modernismo, vanguarda e a nova configuração da vida social do pós-guerra, com os arranha-céus, os monumentos geométricos, os subúrbios refinados, as vias expressas, a publicidade, o planejamento, o consumo, os carros, os aviões e a supremacia da comunicação visual, aliciante, dinâmica e acelerada. E, no entanto, haviam artistas soldados e correntes estéticas que, embora minoritárias e com menos visibilidade, vão confrontar esse núcleo simbólico associado ao International Style e suas conotações de modernidade, desenvolvimento tecnológico, conforto material para as camadas qualificadas e para a hegemonia da visibilidade. O núcleo de difusão dessa ideologia, como eu comentei, foi a Escola de Ulm, que em particular o seu reitor e artista, Max Bill, com suas premiações na Bienal, suas visitas ao Brasil e a maneira como levou alunos daqui para lá, professores de lá para cá. Ela foi criada como um sucedâneo da Bauhaus, que era visto como um modelo esquerdizante e pró-operário, e era devotada particularmente às artes plásticas aplicadas da publicidade e do design industrial. Essa corrente vai se tornar hegemônica no Brasil e a gente pode ter uma ideia da sua força, particularmente num documento precioso que é o Manifesto da Poesia Completa no Brasil, chamado Plano Piloto para a Poesia Completa, que aplicava a ideia do plano piloto de Brasília, portanto da reforma urbana pelo novo modelo, para a prática da poesia. Esse plano piloto da poesia completa foi escrito pelo grupo Nós Grandes, que incluía os irmãos Campos, o Augusto e Haroldo de Campos, e o publicitário, designer
e poeta Despinha Tara. Então, diz o manifesto na sua parte final: nessa fase concretista predomina a forma geométrica e a matemática da composição. Renunciando à disputa do absoluto, a poesia concreta permanece no campo magnético do relativo perene. Cronomicrometragem do acaso. Essa expressão é fantástica. Cronomicrometragem do acaso é aquela imagem exatamente que a gente viu da paralisação da implosão da deflagração da bomba atômica. É assim que a poesia concreta quer construir a sua imagem, a sua identidade. Cronomicrometragem do acaso. Controle cibernético. Aí a palavra fatídica. Controle cibernético. A assimilação da estética da poesia concreta do sistema cibernético. O poema como um mecanismo autorregulando-se a si mesmo.